São Paulo. Cobertura de luxo. 2024. Catarina Mendes tinha 28 anos quando seu mundo desmoronou. Em 24 horas. Primeiro foi a manchete. Escândalo. Herdeira da Mendes Incorporações desvia 5 milhões. Empresa vai à falência. Mentira. Mas ninguém acreditou nela. Segundo foi o noivo. Ricardo, sócio, amante, traidor. Foi ele quem desviou o dinheiro e colocou a culpa nela. Casamento cancelado, reputação destruída, empresa falida. Terceiro foi o pai. Você me envergonhou. Sai da minha casa. Não quero mais te ver. E então chegou a carta da avó, que morreu 6 meses antes. Catarina, se está lendo isso, significa que perdeu tudo. Bem-vinda ao meu mundo. Herdei para você a Fazenda Santa Rita. 200 hectares em Goiás. 6 meses. Torne-a lucrativa ou perde. Última chance. Vó Helena. Catarina olhou para a carta. Para a fazenda que nunca visitou. Para o interior que sempre desprezou. E não tinha escolha. Era aquilo, ou a rua. O que ela não sabia era que na Fazenda Santa Rita trabalhava um homem. Theo Almeida. Peão, rústico, durão, misterioso. Que odiava a gente da cidade, especialmente patricinhas mimadas, e que guardava um segredo que mudaria tudo. Porque Theo não era o que parecia. E quando a verdade explodisse, nada seria como antes. Esta é a história de como o orgulho virou humildade, de como o luxo virou suor, e de como 2 corações feridos por traições diferentes encontraram cura um no outro, no lugar mais improvável, entre cercas, cavalos e um amor que nasceu no ódio. Segunda-feira, 8 horas, São Paulo. Catarina Mendes acordou com 47 ligações perdidas. Primeiro sinal de que algo estava errado. Checou as notícias. E seu mundo acabou. Catarina Mendes acusada de desvio de verbas. Empresa familiar falida. A foto dela em destaque. A pior possível. Olhos semicerrados. Champanhe na mão. Festa beneficente. Parecia culpada, bêbada, irresponsável. Não. Ligou para Ricardo. O noivo, sócio, diretor financeiro. O número que você discou está desligado. Ligou para o escritório. Mendes Incorporações, bom dia. Ana, sou eu, Catarina. O que está acontecendo? As notícias. Senhorita Mendes. A voz da secretária estava fria, distante. Fui instruída a não passar ligações suas. O quê? Quem instruiu? Seu pai e o Dr. Ricardo. Passa meu pai. Agora. Clique. Desligaram. Catarina olhou para o celular. Mãos tremendo. Ligou para o pai. Direto. Ele atendeu. Pai, o que está acontecendo? As notícias estão dizendo que... É verdade. A voz de Eduardo Mendes estava gelada. 5 milhões sumiram da conta que você administrava. Eu não fiz isso. Foi Ricardo. Ele tinha acesso também. Ricardo apresentou provas, transferências com sua assinatura digital, sua senha, seu IP. Ele falsificou. Pai, você me conhece. Eu achava que te conhecia, mas aparentemente criei uma filha que rouba da própria família. Pai, não me liga mais. Os advogados vão entrar em contato. Você vai devolver cada centavo ou vai presa. Eu não tenho esse dinheiro. Eu não roubei. Então descobre onde está, porque em 30 dias eu te processo. E desligou. Catarina ficou parada. Celular na mão, mundo desmoronando. Ligou para Ricardo. 10 vezes. Desligado. Foi até o apartamento dele, que ela pagava. Vazio. Móveis sumidos. Ele tinha fugido, com o dinheiro, com as provas falsificadas, com o futuro deles. Voltou para a cobertura. Porteiro a parou. Senhorita Catarina, não posso deixar subir. Como assim? Eu moro aqui. O apartamento está em nome do senhor Eduardo Mendes. Ele ligou, pediu para não deixá-la entrar. Esse é meu apartamento. Tecnicamente não, senhora. Está no nome dele. A humilhação queimou. Minhas coisas foram despachadas. 3 malas. Estão aqui. Catarina olhou. 3 malas. Míseras
3 malas, de uma vida inteira de luxo. Para onde eu vou? Ela sussurrou mais para si mesma. Não sei, senhora, mas não pode ficar aqui. E então chegou o envelope. Courrier. Urgente. Do inventário da avó. Catarina abriu ali mesmo, no lobby, pessoas olhando. Fazenda Santa Rita, 200 hectares, Goiás. Condição: residir e tornar lucrativa em 6 meses, ou perde para o Estado. Endereço: Chaves, e uma nota manuscrita. Catarina, conheço minha família. Sei que te viraram as costas. Sempre fazem isso. Aqui está a sua chance. Não de luxo, mas de recomeço, se aceitar aprender. Vó Helena. Catarina olhou ao redor. Lobby de mármore, lustre de cristal, porteiro que já não a respeitava, e então olhou para o papel. Uma fazenda, no meio do nada, que ela nunca visitou. Pior que isso não fica, ela sussurrou. Estava muito errada. 2 dias depois. Interior de Goiás. 7 horas de ônibus. Catarina Mendes, ex-herdeira de império imobiliário, chegou na fazenda Santa Rita de ônibus, porque o carro tinha sido apreendido, a conta bancária bloqueada, o cartão de crédito cancelado. Tinha R$ 800 em dinheiro, 3 malas e 0 opções. O ônibus a deixou na estrada de terra, meio-dia, sol escaldante. É aqui mesmo? Ela perguntou ao motorista. Fazenda Santa Rita. Só seguir a estrada. Uns 2 quilômetros. 2 quilômetros? A pé? Ou de carona? Boa sorte, moça. E o ônibus foi embora. Catarina olhou ao redor. Estrada de terra vermelha. Nenhuma casa à vista. Cerca de arame, pasto, gado, céu azul infinito, sol matando. Calor de 35 graus. Ela usava salto escarpin, vestido leve de grife, maquiagem completa, totalmente inadequada. Tá, eu consigo. São só 2 quilômetros. Pegou as malas. Começou a andar. 5 minutos depois, o salto quebrou. Filho da puta! Gritou para o nada. Gado a olhou sem interesse. Tirou os sapatos. Andou descalça. Terra quente queimando os pés. 10 minutos. Suando. Maquiagem escorrendo. Vestido grudado. Por que eu fiz cursinho? Por que fiz faculdade? Para acabar andando descalça numa estrada de terra. Finalmente, porteira. Fazenda Santa Rita, em madeira velha queimada. Abriu, entrou, fechou. Mais 500 metros. Casa apareceu. Não era mansão, era casa de fazenda. Simples. Térrea, varanda, madeira e tijolo aparente. Bonita, mas rústica. Nenhum ar-condicionado visível. Nenhuma piscina. Nenhum luxo. Vó, você me odiava? Subiu os degraus da varanda. Porta aberta. Estranho. Entrou. Olá, tem alguém? Silêncio. A casa estava limpa. Móveis simples. Sofá de couro gasto. Mesa de madeira maciça. Cozinha antiga, mas funcional. E então ouviu. Água correndo. Chuveiro. Alguém estava lá. Catarina caminhou devagar. Seguiu o som. Banheiro. Porta entreaberta. Vapor saindo. Olá? Desculpa, eu sou a nova. A porta abriu. E ele saiu. Theo Almeida saiu do banheiro de toalha na cintura. E Catarina esqueceu como respirar. Alto. Ombros largos. Corpo absurdamente definido. Músculos de quem trabalha pesado todo dia. Abdômen tanquinho marcado. Braços grossos. Peito largo. Pele bronzeada do sol. Cabelo castanho escuro molhado caindo na testa. Barba de 3 dias. Olhos castanhos intensos. Maxilar quadrado. Corpo pingando água. Ele parou. Olhou para ela, de cima a baixo. Avaliativo. Crítico. Quem é você? A voz saiu grave, rouca. Goiana forte. Eu sou Catarina. Catarina Mendes, a dona. Nova dona. Herdei a fazenda da minha avó. Ele não se mexeu, ainda de toalha. Dona Helena morreu faz 6 meses. Eu sei, inventário demorou, mas agora é minha. Theo cruzou os braços. Músculos flexionaram. Catarina forçou-se a olhar para o rosto, não para o corpo. E você é? Theo. Trabalho aqui. Como o quê? Capataz. Cuido do gado, das cercas, da propriedade. Ah, então você trabalha para mim agora.
Os olhos dele estreitaram. Tecnicamente. Não tecnicamente. Literalmente. Eu sou a dona. Você é empregado. Só isso. Catarina franziu a testa. Tem algum problema? Vários, mas nenhum que você provavelmente entenda. Desculpa? Theo pegou uma camiseta que estava no encosto da cadeira. Vestiu, branca, regata, justa, marcando cada músculo. Depois pegou uma calça jeans. Olhou para ela. Vai ficar olhando ou vai sair para eu me trocar? Catarina sentiu o rosto queimar. Eu não estava olhando. Tava sim, mas tudo bem, estou acostumado. A arrogância dele a irritou profundamente. Você é sempre tão grosso? Você é sempre tão metida? Metida? Eu acabei de chegar. Andei 2 quilômetros debaixo do sol, quebrei meu sapato. E você me chama de metida? Sapato de salto. Numa fazenda. Já diz tudo sobre você. E andar pelado pela casa diz tudo sobre você. Eu não sabia que a patroa, disse com desdém. Ia chegar hoje. Dona Helena sempre avisava quando tinha visita. Eu não sou visita. Eu moro aqui agora. Theo parou. Olhou para ela. Realmente olhou. Você vai morar aqui, na fazenda? Sim, por 6 meses, condição da herança. 6 meses. Ele riu sem humor. Você não dura uma semana. Desculpa? Patricinhas de São Paulo não duram aqui, sem ar-condicionado, sem Wi-Fi decente, sem delivery, sem glamour. Você vai correr chorando em 3 dias. A raiva de Catarina explodiu. Você não me conhece. Conheço o tipo. Chega aqui de salto e vestido, maquiagem completa, malas de grife. Ele apontou para as malas dela na sala. Nunca trabalhou um dia na vida. Acha que fazenda é passeio. Eu trabalhei a vida inteira na empresa da minha família. Sentada em escritório com ar-condicionado, não é trabalho, é férias. Você é um realista. E vou te dar um conselho de graça. Volta para a cidade, vende a fazenda, porque você não aguenta aqui. Eu não posso vender. Precisa ser lucrativa primeiro. Então você está fodida, porque essa fazenda está no vermelho há 2 anos. Sua avó só mantinha de teimosia. Mas você... Ele olhou para ela de cima a baixo de novo. Você não tem o que precisa para salvar isso aqui. E o que eu preciso? Ele deu um passo mais perto. Ficaram a poucos centímetros. Calo nas mãos, suor no rosto, vontade de trabalhar até o corpo doer e humildade para aprender. Você tem alguma dessas coisas? Catarina ergueu o queixo, encarando ele. Vou ter. Duvido. Então fica e assiste, porque eu não vou desistir. Aposta. Aposta. Ficaram assim, olhos travados, tensão elétrica, até que Theo recuou. Quarto da Dona Helena é o último no corredor. Lençóis no armário. Café às 5. Trabalho começa às 5h30. 5 da manhã? Bem-vinda ao campo, patroa, disse com sarcasmo. Aqui a gente trabalha com o sol. E saiu, deixando Catarina ali, irritada, ofendida, desafiada e perigosamente atraída pelo homem mais grosso que já conheceu. Merda. 20 horas, mesma noite. Catarina estava destruída. Tinha passado a tarde tentando se instalar. O quarto da avó era simples. Cama de casal. Armário antigo, sem TV, sem ar-condicionado. Apenas um ventilador de teto que fazia mais barulho que vento. Tentou tomar banho. Água gelada. Porque o aquecedor estava quebrado. Puta que pariu! Gritou. De novo. Estava começando a virar hábito. Vestiu pijama, shorts e camiseta. Único conforto das malas. Foi para a cozinha. Faminta, abriu a geladeira, vazia. Exceto por leite, ovos, manteiga e uma marmita com bilhete. Fiz comida. Só esquentar. Theo. Catarina pegou. Abriu. Arroz, feijão, bife, farofa. Simples, mas cheirando incrivelmente bem. Esquentou, comeu e chorou. Porque estava delicioso. E porque tudo estava horrível. A vida que conhecia tinha acabado. O noivo a traiu. O pai a renegou. E agora estava numa fazenda, no meio do nada, com um peão grosso, sem dinheiro, sem opções. Terminou de comer. Lavou a louça.
Foi para o quarto. Deitou. O silêncio era ensurdecedor. Nada de carros, de buzinas, de cidade. Apenas grilos, vento e solidão. Pegou o celular. Sinal fraco. Checou as redes sociais. Erro. Catarina Mendes desapareceu após escândalo. Família Mendes se distancia de filha desonesta. Ricardo Alves, ex-noivo, se diz traído e enganado. Comentários: ela merece, ladra. Roubou da própria família, podre. Bem feito. Mimada teve o que merecia. Catarina desligou o celular, jogou longe e chorou até dormir. 3 horas da manhã. Catarina acordou suando. Calor. Ventilador não ajudava. Levantou. Foi para a cozinha. Beber água. Luz acesa. Theo estava lá, na mesa, tomando café, já vestido para trabalhar. Já vai trabalhar? Ela perguntou, rouca de sono. Em 1 hora. Sempre acordo cedo. São 3 da manhã. Hábito. Catarina pegou água. Bebeu. Theo a observou. Ela estava descabelada, sem maquiagem. Pijama curto mostrando pernas, olhos inchados de chorar. Chorou? Ele perguntou. Não. Tá mentindo mal. Não é da sua conta. É quando a patroa vai desistir e deixar todo mundo aqui sem emprego. Catarina se virou. Encarou ele. Eu não vou desistir. Todo mundo diz isso. Eu não sou todo mundo. Ainda não vi provas, porque eu acabei de chegar. Theo deu de ombros. Voltou para o café. Catarina sentou. Do outro lado da mesa. Quantas pessoas trabalham aqui? 3. Eu, José, ajudante. E Marta, cozinheira. Mas ela só vem 3 vezes por semana. Só isso? Para 200 hectares? Dona Helena cortou o pessoal há 2 anos, quando o dinheiro apertou. Por que apertou? Seca. 2 anos seguidos. Gado morreu. Plantação perdida. Prejuízo. Sua avó era teimosa, não quis vender, mas também não conseguia recuperar. E agora? Agora a seca passou, mas precisa investimento. Gado novo, reforma de cerca, equipamento. E tem dívidas. Muitas. Quanto? Uns 200 mil. Catarina sentiu o estômago cair. 200 mil reais? É. Eu não tenho isso. Eu sei. Por isso falei. Você tá fudida. A palavra saiu crua, direta. Tem outro jeito? Tem. Trabalhar. Muito. Cortar custos. Vender o que dá. Replantar o que pode. E rezar para dar certo. Você sabe fazer isso? Theo olhou para ela. Sério? Sei. Nasci em fazenda. Trabalho nelas desde os 12. Sei de gado, de plantação, de tudo que precisa. Então me ensina. Ele piscou, surpreso. O quê? Me ensina. O que eu preciso saber. Como salvar isso aqui. Você tá falando sério? Sim, eu não tenho escolha. Preciso fazer isso funcionar em 6 meses. Ou perco tudo. Você não sabe nada de fazenda. Então me ensina. Você disse que eu preciso de humildade para aprender. Tá aqui minha humildade. Eu não sei, mas quero aprender. Você me ensina? Theo a estudou, procurando a pegadinha. Não encontrou. Tem certeza? Não é fácil. Não é glamour. É trabalho pesado. Sol, suor, sujeira. Eu aguento. Você quebrou o salto andando 2 quilômetros. E andei os outros descalça. Eu aguento. Silêncio. E então, Theo estendeu a mão. Tá, eu ensino. Mas você obedece. No campo, eu mando. Porque eu sei. E você não. Concorda? Catarina olhou para a mão. Grande, calejada, marcada por trabalho. Apertou. Concordo. A mão dele envolveu a dela completamente. Quente, áspera, firme. Apertou uma vez. Soltou. Amanhã, 5h30. Seja pontual. Vou ser. E troca de roupa. Nada de decote, salto ou frescura. Calça jeans grossa, bota, camiseta, chapéu. Eu não tenho bota. Tem umas da sua avó no armário da área. Devem servir. Ok. Theo levantou. Levou a xícara para a pia. Parou na porta. Olhou para ela. Catarina. Sim? Se você realmente quer fazer isso dar certo, esquece quem você era. Aqui não importa grife. Importa trabalho. Consegue fazer isso? Ela segurou o olhar dele.
Consigo. Vamos ver. E saiu, deixando Catarina ali, com o desafio aceito, e 6 meses para provar que ele estava errado. Sobretudo. 5:30 da manhã, terça-feira. O despertador de Catarina tocou. Ela gemeu. 5 horas de sono. Corpo doído da viagem. Levantou, trocou de roupa. Calça jeans velha da avó, apertada. Bota de couro gasta. Camiseta branca simples, chapéu de palha. Se olhou no espelho. Irreconhecível. A empresária de salto e blazer tinha sumido. No lugar, uma caipira amadora. Vamos lá, Catarina. Você consegue. Saiu. Theo estava na varanda, já esperando. Ele olhou, de cima a baixo. Melhorou. Obrigada. Acho. Comeu? Ainda não. Come. Pão e café na cozinha. Rápido. Trabalho não espera. Catarina engoliu café e pão em 5 minutos. Voltou. Theo já estava andando. Onde vamos? Curral. Separar o gado. Caminharam 5 minutos. Sol nascendo. Céu laranja e rosa. Era lindo. Catarina nunca tinha visto nascer do sol assim. É bonito, ela disse sem pensar. Todo dia, mas tem que acordar cedo para ver. Chegaram. Curral grande. Uns 50 bois. Cheiro forte. Mosca. Barulho. Precisamos separar os bezerros das vacas, para vacinar. Ok, como? Theo olhou para ela. Sério. Você entra, conduz os bezerros para o corredor. Fecha a porteira. Eu vacino. Eu? Entrar lá? Sim. Com os bois? São vacas e bezerros, não touro. Não vão te atacar, só te empurram se você ficar no caminho. Que animador. Theo abriu a porteira. Vamos, não tenho o dia todo. Catarina respirou fundo. Entrou. Cheiro ficou pior. Lama, bosta, urina. Meu Deus. Acostuma. Faz parte. As vacas a olharam, desinteressadas. Agora vai até o fundo. Bate palma. Faz barulho. Elas vêm. Catarina foi. Pisou em algo mole. Olhou. Bosta fresca. Ah! Para de gritar. Assusta o gado. Eu pisei em bosta. E vai pisar em mais. Continua. Catarina, enojada, continuou. Chegou no fundo, bateu palma. Vamos, vaquinhas, por favor? Nada. Mais forte. Vamos, mexe. As vacas começaram a se mover. Devagar. Catarina foi guiando, para o corredor. Estava indo bem, até que uma vaca grande parou, na frente dela. Sai! Sai da frente! A vaca não saiu. Empurra ela! Empurrar? É, do lado, com força! Catarina empurrou. A vaca não se mexeu, e então virou a cabeça, e lambeu o rosto de Catarina. Língua áspera, babenta, quente. Ah! Ela me lambeu. Theo riu, alto, primeira vez que ela o via rir, e ficou ainda mais bonito. Covinhas nas bochechas, olhos brilhando. Ela gosta de você. Eu não gosto dela. Catarina empurrou mais forte. A vaca finalmente andou. 2 horas, suando, suja, fedendo. Mas conseguiram. Bezerros separados, vacinados. Catarina saiu do curral, pernas bambas. Tá morta? Theo perguntou sarcástico. Quase. Era o fácil. Ainda tenho pasto para checar, cerca para consertar, cavalo para tratar. Você tá brincando. Fazenda não para. Bora. 2 horas depois, Catarina tinha caído na lama 2 vezes, levado coice de cavalo, não forte, mas doeu, martelado o próprio dedo consertando cerca, sido picada por carrapato, rasgado a calça em arame farpado, e ainda eram 10 horas da manhã. Eu vou morrer! Ela gritou caindo sentada debaixo de uma árvore. Theo trouxe água, ofereceu. Ela bebeu, desesperada. Cansou? Não. Morrendo. Primeira vez é duro mesmo. Duro? Isso é tortura. Theo sentou ao lado, pegou a garrafa, bebeu também. Quer desistir? Catarina olhou para ele, suado, sujo, mas fresco, como se nada daquilo o afetasse. Não. Tem certeza? Ninguém vai te julgar. Vão sim. Você vai. Ele sorriu de canto. Talvez. Então não. Não desisto. Teimosa.
Sobrevivente. Theo a estudou. Os olhos descendo pelo rosto sujo, cabelo bagunçado, roupa rasgada. Você é diferente do que eu pensei. Como assim? Achei que ia correr chorando na primeira hora, mas tá aguentando. Mal, mas tô. É mais que maioria faz. Ficaram em silêncio, respirando, descansando. Theo? Por que você trabalha aqui? Numa fazenda quebrada, ganhando pouco. Poderia estar em fazenda grande, ganhando melhor. Ele ficou tenso, imperceptível, mas ela notou. Gosto daqui. Só isso? Só isso. Mentira. Ela sabia, mas não insistiu. Bora, ainda tem serviço. Ele levantou, estendeu a mão. Catarina pegou. Ele puxou, força pura. Ela levantou rápido demais, desequilibrou. Caiu contra ele, mãos no peito dele, rosto a centímetros. Theo a segurou pelos braços, estabilizando. Ficaram assim, 3 segundos, eternidade, olhos nos olhos, respirações misturadas. Catarina sentiu o calor dele, o cheiro de suor e terra, os músculos sob a camisa. O coração disparou. Theo a soltou, rápido, como se queimasse. Cuidado, desculpa, vamos, serviço. E saiu andando, rápido, deixando Catarina ali, coração disparado, corpo reagindo de formas que não deveria. Merda não, ele é grosso, arrogante, impossível. Mas por que é tão gostoso? Semana 1. Catarina não desistiu. Acordava às 5 horas, trabalhava até às 19 horas, caía morta de cansaço. Repetia. Cada dia ficava um pouco mais fácil. Ou ela estava ficando mais forte, ou estava ficando dormente para a dor. Quinta-feira. Almoço. Marta, a cozinheira, senhora de 60 anos, simpática, fofoqueira, preparou o almoço. Catarina, Theo e José, ajudante 45 anos, calado, eficiente, sentaram para comer. Menina, você tá aguentando bem, Marta disse, servindo arroz. Tô, não parece. Tá sim, Theo falou. Catarina olhou para Theo. Surpresa. Ele desviou o olhar. Falei que não morreu, só isso. Ele falou que você é teimosa, mas esforçada, Marta riu. Eu não falei isso. Falou sim, ontem, na cozinha. Theo jogou um olhar irritado para Marta. Ela ignorou alegremente. E falou que você está aprendendo rápido. Marta, você fala demais, Theo resmungou. Catarina sorriu. Primeira vez em dias. Obrigada, acho. De nada, agora come. Tá muito magra. Sexta-feira. Ensinando a cavalgar. Você sabe andar a cavalo? Theo perguntou. Não. Precisa aprender. Propriedade é grande, a pé demora. Ele trouxe um cavalo marrom, calmo. Esse é Trovão, mais manso impossível. Trovão? Que nome é esse para cavalo manso? Ironia. Minha avó que deu. Sua avó? Theo congelou. Percebeu o deslize. Deixa pra lá. Sobe. Pegou Catarina pela cintura. Ergueu. Colocou na sela. As mãos dele grandes, firmes, quentes mesmo através da roupa. Catarina sentiu tudo. Segura nas rédeas, leve, calcanhar para baixo, costas retas. Ajeitou a postura dela. Mãos nos ombros, na cintura, nas pernas, profissional. Mas cada toque enviava corrente elétrica. Assim? Isso. Agora aperta de leve com as pernas. Ele anda. Catarina apertou. Trovão andou, devagar. Tô andando. Ela sorriu. Genuína. Theo sorriu também. Pequeno, mas real. Tá. Agora dá a volta no pasto. 10 minutos depois, Catarina estava confiante. Até que um coelho pulou do mato. Trovão se assustou. Pulou de lado. Catarina voou da sela. Ah! Caiu. Duro, na grama. Theo correu. Você tá bem? Ajoelhou ao lado dela. Mãos checando. Braços, cabeça, costelas. Tá machucada? Doeu onde? Minha bunda e meu ego. Ele riu, aliviado. Primeira queda. É ritual. Todo cavaleiro cai. Eu odeio rituais. Theo a ajudou a levantar, braço ao redor da cintura. Firme. Consegue andar? Acho que sim. Deram 2 passos. Catarina mancou. Torceu o tornozelo. Ótimo.
Exatamente o que precisava. Theo não pensou. Pegou ela no colo. O que você está fazendo? Levando para casa. Você não consegue andar. Eu consigo. Catarina, para de ser teimosa por um segundo e deixa eu te ajudar. A voz dele saiu exasperada, mas gentil. Ela parou de lutar. Ele a carregou. Pelos 400 metros até a casa. Catarina no colo dele. Braços ao redor do pescoço. Sentindo cada passo. Cada músculo movendo. O peito dele subindo e descendo. O cheiro dele. Suor. Terra. Algo masculino e indefinível. Você faz isso sempre? Ela perguntou baixo. O quê? Carrega pessoas. Só as que caem de cavalo. Quantas caíram? Você é a primeira? Então não, você não faz sempre. Ele olhou para ela. Ainda andando, os olhos se encontraram, muito perto. Não, você é a primeira. O coração dela pulou. Chegaram na casa. Ele a deitou no sofá. Gentil. Fica aqui. Vou buscar gelo. Voltou com compressa fria. Ajoelhou. Tirou a bota dela. Devagar. Colocou o gelo no tornozelo. Dói? Um pouco. Vai inchar. Descansa hoje. Amanhã volta. Theo? Obrigada por me ajudar, por me ensinar, por tudo. Ele olhou para ela. Sério. Você está se esforçando. De verdade. Merece ajuda. Você mudou de ideia sobre eu não durar? Ele quase sorriu. Tô começando a achar que eu errei. Errou? É. Você é mais forte do que parece. E naquele momento Catarina soube. Estava começando a gostar dele. Não só da atração física, que era inegável, mas dele, da pessoa, do homem trabalhador, justo, gentil embaixo da casca dura. E isso era perigoso, muito perigoso. Sábado, fim de semana, trabalho mais leve. Catarina estava arrumando o escritório da avó. Papéis, contas, documentos antigos. Encontrou fotos, em álbum velho. Abriu. Vó Helena jovem, na fazenda. Sorrindo, virou páginas. Mais fotos. Família, festas, trabalho. E então parou. Uma foto, vó Helena, com um menino, uns 10 anos, cabelo escuro, sorriso largo, segurando um bezerro. Embaixo escrito, Theo, 10 anos, primeiro bezerro que ajudou a nascer. Catarina olhou mais fotos. Theo, adolescente, na fazenda, sempre na fazenda. Theo aos 15, domando cavalo. Theo aos 18, já alto, forte, ajudando a construir cerca. O que você está fazendo? Catarina pulou, virou. Theo na porta, olhando para o álbum, rosto fechado. Eu tava arrumando, achei fotos. Tá xeretando minha vida? Não, eu só vi as fotos. Você conhecia minha avó desde criança? Silêncio pesado. Theo entrou, pegou o álbum, fechou. Conhecia. Como? Nasci aqui, nessa fazenda. Minha mãe trabalhava para Dona Helena, como cozinheira. Eu cresci aqui. Sua mãe era a Marta? Não, Marta veio depois. Minha mãe morreu quando eu tinha 16. Me desculpa. Ele deu de ombros. Guardou o álbum. Faz tempo. E você ficou? Aqui? Dona Helena me criou depois que minha mãe morreu. Me deu trabalho, casa, comida, estudo, tudo. Ela era mais mãe para mim que minha mãe biológica conseguiu ser. A voz dele quebrou imperceptivelmente no final. Catarina sentiu o peito apertar. Theo, você amava ela, minha avó. Mais que tudo, ele olhou pela janela. Quando ela morreu, eu pensei em ir embora. Porque não era a mesma coisa sem ela. Mas aí chegou a carta, dizendo que você ia herdar, que eu devia ficar, te ajudar, se você aceitasse aprender. Ela pediu para você me ensinar? Pediu. Disse que você ia chegar perdida, assustada, precisando de ajuda, que você era orgulhosa, mas boa pessoa, e que eu devia ter paciência. Catarina riu, surpresa. Ela te conhecia bem. Eu sou orgulhosa. Mas também é esforçada. Então ela estava certa. Você ficou por causa dela? Do pedido? Theo olhou para Catarina. No começo. Mas agora... Ele recuou. A parede voltou. Agora tenho trabalho.
Vou checar o pasto norte. E saiu, deixando Catarina com milhões de perguntas e um sentimento crescente de que Theo escondia muito mais do que mostrava. Domingo à noite, 1 semana e meia após chegada. Catarina estava no celeiro, organizando ferramentas. O céu escureceu, rápido, vento forte, trovão ao longe. Merda, tempestade. Theo apareceu correndo. Fica aqui, não sai. Por quê? Tempestade forte, raio, perigoso ficar fora. Entrou, fechou a porta do celeiro. Chuva começou. Forte, barulho ensurdecedor no teto de zinco. Quanto tempo dura? 1 hora, talvez mais. Eles ficaram presos no celeiro, sozinhos. Catarina sentou em fardo de feno. Theo encostou na parede. Do outro lado, distância segura, mas a tensão queimava. Catarina. Sim? Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você realmente veio? Não acredito que foi só pela herança. Ela suspirou. Olhou para as mãos. Eu não tinha escolha. Sempre tem escolha. Não quando você perde tudo. A voz dela quebrou. Empresa faliu. Noivo me traiu. Roubou dinheiro e botou culpa em mim. Pai me renegou. Cidade inteira me odeia. Pensei até em desistir de tudo. Theo ficou tenso. Desistir como? Você sabe como. Ele foi até ela. Rápido, ajoelhou na frente. Catarina, você pensou em... Não fiz, obviamente. Mas pensei. Por um segundo. Porque era demais. Tudo desmoronando. Sozinha, sem ninguém. As lágrimas caíram. Theo segurou o rosto dela, forçando ela a olhar. Você não está sozinha. Não mais. Theo, eu sei que a gente começou mal, que eu fui grosso, mas você provou, você é forte. E eu tô aqui, tá? Você não tá sozinha. Catarina olhou para ele, para os olhos castanhos intensos, honestos, preocupados. Por que você se importa? Porque eu sei como é. Perder tudo, ficar sozinho. E não desejo isso para ninguém. O que você perdeu? Theo soltou ela. Recuou. Não importa. Importa sim. Você sabe tudo sobre mim. Eu não sei nada sobre você. E é melhor assim. Por quê? Porque meu passado não é bonito e você não precisa saber. E se eu quiser saber? Ele olhou para ela, conflito nos olhos. Catarina... Um trovão brutal sacudiu o celeiro. Catarina pulou, assustada. Theo a puxou instintivamente, abraçou, protegeu. Ficaram assim. Ela contra o peito dele. Braços dele ao redor. Corações disparados. Tá tudo bem. É só barulho. Ele sussurrou. Eu sei. Só... Me assustou. Mas ela não se afastou. E nem ele. Ficaram abraçados, ouvindo a chuva. Os trovões. O vento. Até que Catarina levantou a cabeça. Olhou para ele. Ele olhava para ela. Rostos a centímetros. Theo. A gente não pode. Ele sussurrou. Por quê? Porque você é minha patroa. Porque você vai embora em 6 meses. Porque eu não posso... Não pode o quê? Me apegar, de novo. De novo? Mas ele não respondeu. Apenas olhou para os lábios dela. E Catarina viu. O desejo, a luta, a vontade. Ela se inclinou. Apenas 1 centímetro. Theo gemeu baixo. Não faz isso. Por quê? Porque se você me beijar, eu não vou conseguir parar. E se eu não quiser que você pare? Ele segurou o rosto dela. Firme. Catarina, você não sabe o que está pedindo. Sei sim, estou pedindo você. E então, ela o beijou. Theo resistiu, por 1 segundo. E então cedeu. Beijou ela de volta com desespero. Meses de tensão explodindo. Boca dominando, língua invadindo. Dentes mordendo o lábio inferior dela. Catarina gemeu. As mãos dele foram para a cintura, puxando ela para o colo. Ela montou, joelhos de cada lado. O beijo aprofundou, mais urgente, mais desesperado. As mãos dele subiram, tocando as costas, a nuca, os cabelos, as dela arranhando os ombros dele, puxando ele mais perto. Não era suficiente. Nunca seria suficiente. Theo a virou. Deitou no feno. Ficou por cima.
corpo pressionando, quadril entre as pernas dela. Continuou beijando. Desceu para o pescoço, mordeu, sugou, marcou. Theo, Catarina ofegou. Diz para parar. Diz agora. Não para. Ele gemeu, mão descendo, tocando a coxa, subindo. E então o celular dele tocou, alto, insistente. Theo congelou, olhou, nome na tela. Advogado, urgente. Merda, ele sussurrou. Rolou para o lado, sentou. Respiração pesada. Atendeu. Alô? Sim? Quando? Quanto? Não, não pode. Eu não tenho... Merda. Tá. Amanhã eu ligo. Desligou. Passou as mãos pelo rosto. Theo, o que foi? Nada. Problema meu. Compartilha. Ele olhou para ela. Debate interno. E então cedeu. Tenho dívidas. Muitas. E acabou o prazo. Ou pago os 50 mil em um mês ou vão processar. Catarina sentou. 50 mil? É. Dívida de quê? Silêncio pesado. E então ele falou. A verdade que escondia. A verdade que mudaria tudo. Theo respirou fundo. Meu nome completo é Teodoro Almeida Vasconcelos. Catarina piscou. Vasconcelos? Sim. Como em Vasconcelos Agronegócios, um dos maiores impérios do agronegócio do Brasil? Esse mesmo. O mundo dela parou. Você é herdeiro? Era, não mais. Como assim? Theo levantou. Caminhou até a janela. Olhou a chuva. Meu pai, Roberto Vasconcelos, construiu o império. 5.000 hectares, gado de elite, exportação, milhões. Eu era filho único, herdeiro natural. O que aconteceu? Eu tinha 24 anos, recém-formado em agronomia, pronto para assumir. E então, minha mãe morreu. Câncer, rápido. 3 meses do diagnóstico até o fim. A voz dele quebrou. Meu pai entrou em depressão. Começou a beber, a tomar decisões ruins. Perdeu contratos, dívidas cresceram. E eu tentei segurar. Mas tinha 24 anos. Não sabia o suficiente, não tinha experiência. Theo. 1 ano depois, meu pai se matou. Tiro na cabeça, no escritório da fazenda. Eu que encontrei. Catarina colocou a mão na boca. Meu Deus. As dívidas dele eram enormes. Bancos executaram tudo. A fazenda, as terras, o gado, a casa, tudo. Em 6 meses, Vasconcelos Agronegócios deixou de existir. E eu fiquei sem nada. Como você veio parar aqui? Dona Helena, ela conhecia minha família. Quando soube o que aconteceu, me ofereceu trabalho, sem perguntas, sem julgamento. Me deu abrigo quando ninguém mais deu. Ele virou. Olhou para Catarina. Faz 6 anos. 6 anos que trabalho aqui, reconstruindo, pagando dívidas que meu pai deixou, tentando limpar o nome da família. Por isso as dívidas. Sim, 50 mil, último pagamento. Depois disso, estou livre. Mas não tenho o dinheiro. Catarina foi até ele. Theo, me desculpa. Eu te julguei. Te chamei de peão como se fosse menos e você... Eu sou peão, agora. E não me envergonho disso. Trabalho honesto. Mas sim, já fui mais. E perdi tudo. Por isso você me entende, quando eu falei de perder tudo. Sim, eu sei exatamente como é. Por isso eu te ajudo. Porque ninguém merece passar por isso sozinho. Catarina tocou o rosto dele. Você não é sozinho. Não mais. Catarina. 50 mil. Eu vou conseguir. O quê? Não. Você não tem. Eu vou conseguir. Não sei como ainda, mas vou. Você me ajudou. Agora eu te ajudo. Eu não quero caridade. Não é caridade. É parceria. Você salva a fazenda comigo. Eu ajudo a limpar seu nome. Justo. Theo olhou para ela. Conflito nos olhos. Por quê? Por que você faria isso? Catarina segurou o olhar dele. Porque eu... A voz falhou. Porque você importa. Para mim. Importa. O ar ficou denso. Theo segurou o rosto dela. Polegar acariciando a bochecha. Você também importa. Mais do que deveria. Theo, ele a beijou. Suave dessa vez. Diferente do anterior. Não era só desejo.
Era sentimento. Quando se separaram, Theo encostou a testa na dela. A tempestade passou. Ele sussurrou. Catarina ouviu. A chuva tinha parado. Apenas pingos esparsos. Já. Mas nenhum dos dois se mexeu. Ficaram assim, abraçados, testas juntas, respirações misturadas, sabendo que algo tinha mudado, irrevogavelmente. Segunda-feira, 2 semanas após chegada. Catarina estava no escritório. Pilhas de documentos, contas, dívidas, receitas poucas, despesas muitas. Como vó Helena manteve isso funcionando? Ela murmurou. Encontrou uma pasta marcada. Proposta confidencial. Abriu. Carta. De uma empresa. Minera Brasil Exploração Limitada. Leu. Prezada senhora Helena Costa, após estudos geológicos, confirmamos depósito significativo de nióbio em sua propriedade. Setor Nordeste. Estimativa. 200 toneladas. Valor de mercado. 15, 20 milhões. Oferecemos compra integral da propriedade por 3 milhões. Ou parceria. Mantém propriedade. Recebe 30% dos lucros da mineração. Aguardamos retorno. Data. 6 meses atrás. Semana antes da morte da avó. Resposta da avó anexada. Recusado. Essa terra não se vende. E não se destrói. Helena, Catarina leu. Releu. 3 milhões. Ou 30% de 15, 20 milhões. 4,5 a 6 milhões. Caralho, ela sussurrou. Correu. Achou Theo no estábulo. Theo, ele virou, preocupado com o tom. O que foi? Você sabia que tem nióbio na fazenda? Ele franziu a testa. Nióbio? O quê? Mineral. Raro. Valioso. Usado em tecnologia. Tem aqui. A avó sabia. Empresa ofereceu 3 milhões para comprar. Theo parou o que fazia. 3 milhões? Ou parceria. A gente fica com a terra e recebe 30% dos lucros da mineração. Por que Dona Helena recusou? Porque não queria destruir a terra. Mas Theo, isso resolve tudo. Suas dívidas, as da fazenda, futuro garantido. Theo pegou a carta. Leu. Isso é real? Empresa existe. Eu chequei. Grande, séria. A oferta é real. E você vai aceitar? Catarina hesitou. Eu... não sei. Minha avó recusou por razão. Mineração destrói o terreno, contamina a água, mata a vegetação, mas resolve os problemas. Sim. Ficaram em silêncio. O que você quer fazer? Theo perguntou. Não sei. Preciso pensar, pesquisar, entender mais. Catarina. Sim. Seja qual for sua decisão, eu apoio. Mesmo que seja vender. Mesmo que seja vender. É sua terra, sua escolha. Ela tocou o braço dele. Nossa, é nossa agora. Você faz parte disso. Algo passou pelos olhos dele. Emoção profunda. Obrigado, ele disse rouco. Quarta-feira. 3 semanas após chegada. Um carro importado chegou. Audi preto, vidros escuros. Catarina estava na varanda. Theo ao lado. 2 homens saíram. Ternos caros, maletas. Senhorita Catarina Mendes, o mais velho perguntou. Sim. Roberto Alcântara, diretor da Minera Brasil. Este é Carlos, meu advogado. Podemos conversar? Catarina olhou para Theo. Ele assentiu discreto. Claro, entrem. Sentaram na sala. Catarina e Theo de um lado, os empresários do outro. Soubemos que a senhora Helena faleceu. Nossos pêsames, Alcântara disse. Falso. Obrigada. E que a senhora herdou a propriedade. Herdei. Excelente. Então podemos retomar as negociações. Minha avó recusou, categoricamente. Com todo respeito, sua avó era antiquada, sentimental, mas a senhora é jovem, moderna, entende de negócios. O tom condescendente irritou Catarina. Entendo. Por isso estou hesitante em destruir uma propriedade de 200 hectares por mineração. Destruir é palavra forte. Preferimos desenvolver. Contaminar água é desenvolvimento? Há protocolos ambientais, que são ignorados 70% das vezes segundo dados do IBAMA. Alcântara perdeu o sorriso. Vejo que a senhora fez pesquisa. Fiz, e não gostei do que encontrei.
Senhorita Catarina, vou ser direto. Essa fazenda está quebrada. Dívidas de 200 mil. Sua avó mantinha por teimosia. Mas a senhora precisa de dinheiro. E nós oferecemos 3 milhões. À vista. Resolva sua vida. Vá embora. Seja feliz. E destrua a terra no processo. A terra sobrevive. Nós fazemos replantio após exploração. Em 50 anos. Silêncio tenso. Carlos, o advogado, se inclinou. Senhorita Catarina, há uma segunda opção. Parceria. A senhora mantém a propriedade. Nós exploramos o nióbio. 30% dos lucros para a senhora. Estimativa. 5 milhões em 10 anos. E quanto fica destruído? Apenas o setor nordeste, 40 hectares. O resto intocado. 40 hectares incluem o riacho que abastece a propriedade. Redirecionamos. Para onde? Detalhes técnicos. Theo falou pela primeira vez. Detalhes técnicos que envolvem contaminar a água de outras 3 fazendas vizinhas. Alcântara olhou para Theo, como se notasse pela primeira vez. E quem seria você? Capataz, conheço essa região melhor que vocês. Ah, o empregado, disse com desdém. Theo não mordeu a isca, apenas segurou o olhar. Catarina ficou furiosa. O empregado conhece essa terra há 20 anos. Então sim, ouço ele. Senhorita Catarina, não deixe sentimentos atrapalharem negócios. Sentimentos, isso é responsabilidade ambiental, social. Algo que empresas como a sua ignoram. Alcântara levantou. Paciência acabada. 3 milhões. Oferta final, válida por 30 dias. Depois disso, retiramos. E a senhora fica com uma fazenda falida e sem opções. Vou considerar. Não demore muito. Tempo é dinheiro. E pelo que pesquisamos, a senhora não tem nenhum dos dois. E saíram. Porta fechada. Catarina soltou o ar. Filho da puta arrogante. Sim, mas ele tem razão numa coisa. Qual? Tempo. E dinheiro. A gente não tem. Eu sei. Mas Theo, se eu aceitar, destruo tudo. Minha avó ia me odiar. Sua avó tá morta. Você tá viva e precisa sobreviver. E você? O que você quer? Theo olhou pela janela. Para a terra, as árvores, o céu. Quero que fique intacta, como sempre foi, mas não é minha decisão. É sim, você faz parte disso agora. Catarina, eu sou empregado, você é dona. Não. Ela foi até ele, segurou os ombros. Você não é só empregado, você é parceiro. É mais. Então sua opinião importa. O que você quer? Theo segurou o rosto dela. Quero que você fique aqui, comigo, construindo isso junto, sem destruir nada. Mas é muito pedir, porque você tem vida na cidade, carreira, futuro. Eu não tenho nada na cidade, nada além de vergonha e traição. Mas aqui também não tem muito. Tem você. As palavras saíram, cruas, honestas. Theo fechou os olhos. Catarina, é verdade. Tem você. E pela primeira vez em meses, eu me sinto viva, real, não perfeita, não imaculada, mas viva. E eu não quero perder isso. Você não vai perder. Promete? Prometo. E a beijou. Suave, profundo, promessa selada. Semanas seguintes, Catarina decidiu não vender, ainda. Primeiro, tentar salvar a fazenda do jeito certo. Theo e ela trabalharam, muito. Plantação nova. Decidiram plantar soja. Safra rápida. Lucrativa se der certo. Catarina aprendeu a operar trator. Mal, mas aprendeu. Theo ensinava, paciente, mãos sobre as dela no volante, corpo atrás, perto. Agora vira, devagar. Assim? Isso. Boa. A proximidade era tortura doce, consertando cerca. Catarina segurava mourão, Theo martelava. Segura firme. Tô segurando. Ele martelou. Errou. Acertou o dedo dela. Ai, merda, me desculpa. Ele largou o martelo. Segurou a mão dela. Tá machucado? Tá doendo pra caralho. Deixa eu ver. Examinou. Sem sangue, mas inchando. Vem. Vamos pôr gelo. Levou ela para casa. Cuidou. Gentil. Eu sou um idiota. Foi acidente.
Eu devia ter mais cuidado. Theo, tá tudo bem. Ele beijou a mão machucada, suave. Desculpa. O coração dela derreteu. Noite, cozinha, viraram rotina. Jantar juntos, conversar, conhecer. Qual seu maior medo? Catarina perguntou. Perder de novo. Tudo como perdi antes. Não vai perder. Você não sabe disso. Sei sim, porque eu não vou deixar. Theo sorriu, cansado mas genuíno. E o seu maior medo? Voltar para quem eu era, vazia, superficial, infeliz. Você nunca foi vazia. Era assim. Eu só não sabia. E agora? Agora, sou real. Finalmente. Sexta-feira. Noite. Um mês após chegada. Dia de trabalho pesado, plantio completo. Catarina e Theo exaustos, sujos, felizes. A gente conseguiu, ela disse, olhando o campo plantado. Conseguimos juntos. Voltaram. Tomaram banho, separados, ainda. Catarina desceu. Cabelo molhado, pijama simples. Theo na sala. Também de banho tomado. Calça de moletom. Sem camisa. Ela parou, olhou. Ele sempre sem camisa a destruía. Quer assistir algo? Ele ofereceu. Tem Netflix, internet é ruim, mas funciona. Claro. Sentaram. No sofá. Juntos. Escolheram filme. Qualquer um. Não importava. 15 minutos. Catarina encostou nele. Cansada. Cabeça no ombro. Theo ficou tenso. Depois relaxou. Braço ao redor dela. Meia hora. Ela dormiu. Theo olhou. O rosto dela relaxado. Tranquilo. Linda. Sempre foi. Mas agora era diferente. Real. Sem máscaras. Desligou a TV. Tentou levantá-la sem acordar. Ela acordou. Oi. Ele sussurrou. Você dormiu. Vou te levar para a cama. Não quero ir. Você precisa de cama de verdade. Não. Quero ficar aqui. Com você. Os olhos dela encontraram os dele. Sérios. Certos. Catarina. Theo, eu quero você. Não estou bêbada, não estou confusa. Eu quero. Você tem certeza? Absoluta. Ele segurou o rosto dela. Se a gente fizer isso, muda tudo. Eu sei. Não vai ser casual. Não para mim. Nem para mim. Catarina, eu tô me apaixonando por você. O coração dela parou. Theo, eu sei que é loucura. Faz um mês, mas eu sinto. E preciso que você saiba. Antes de a gente cruzar essa linha. Catarina tocou o rosto dele. Eu também. Tô me apaixonando por você também. Ele fechou os olhos, aliviado, emocionado. Então vem comigo, de verdade. Por escolha. Sim. Theo a pegou no colo, levou para o quarto. O quarto dele, deitou ela na cama. Ficou sobre ela. Última chance. Não quero chance, quero você. E então ele a beijou. Não foi apressado como no celeiro. Foi intenso, mas devagar, saboreado. Theo beijou cada centímetro. Pescoço, ombros, clavícula. Tirou a blusa dela. Devagar. Olhos pedindo permissão a cada etapa. Catarina ajudou. Tocou nele. Explorou. Cada músculo, cada cicatriz. Você é lindo, ela sussurrou. Você também. Perfeita. Não sou perfeita. Para mim é. Continuaram. Roupas desaparecendo. Pele contra pele. As mãos dele exploraram. Gentis, mas possessivas. Eu sonhei com isso, ele admitiu rouco. Toda noite. Você, assim, minha. Sou sua. Promete. Prometo. Ele entrou. Devagar. Profundo. Olhos nos dela. Caralho, ele gemeu. Você é perfeita. Começaram a se mover, juntos, sincronia perfeita. Não era só físico, era emocional. Almas se conectando. Theo, ela ofegou. Tô aqui, sempre vou estar aqui. O ritmo aumentou, mais urgente. Corpos suados, respirações pesadas. Eu tô perto, ela avisou. Eu também. Vem comigo, juntos. E vieram, juntos, gritando, tremendo, completamente perdidos um no outro. Depois, abraçados, suados, satisfeitos. Fica, ele pediu. Dorme aqui, comigo. Sempre.
e dormiram, entrelaçados. Pela primeira vez em anos, ambos sem pesadelos, porque finalmente estavam em casa. Catarina acordou com luz do sol no rosto, quente, protegida. Estava envolvida nos braços de Theo, pernas entrelaçadas, corpos colados. Ele já estava acordado, olhando para ela. "Quanto tempo está acordado?" ela perguntou, a voz rouca de sono. "1 hora. Talvez mais." "Por que não me acordou?" "Você estava dormindo. Parecia em paz." Ele tocou o rosto dela. "Linda." Catarina sorriu, sonolenta, feliz. "Você também." "Eu? É. Lindo. Principalmente sem camisa." Ele riu. Um som baixo, genuíno. "Safada." "Sua." A palavra saiu sem pensar, mas era verdade. Os olhos de Theo escureceram. "Minha." Ele concordou, a voz rouca. "Só minha." E a beijou. O beijo aprofundou, mais urgente. As mãos dele desceram. 2 horas depois, Catarina estava na cozinha, tentando fazer café, ainda usando apenas a camiseta dele, que ia até metade das coxas. Theo apareceu atrás dela, apenas de calça, sem camisa. Abraçou ela por trás, queixo no ombro dela. "Bom dia, de novo," ele disse contra o pescoço dela. "Bom dia. Dormiu bem?" "Pouco, mas bem." Ele sorriu contra a pele dela. "Desculpa, não tá." "Não, não tô." Ficaram assim, abraçados, enquanto o café passava. E Catarina soube, não importava o que viesse depois, as dificuldades, os desafios, os julgamentos, valia a pena, porque tinha encontrado ele, e ele tinha encontrado ela. E juntos conseguiriam enfrentar qualquer coisa. Segunda-feira, manhã, primeira semana como casal oficial. Marta chegou cedo, entrou na cozinha. Parou. Catarina e Theo sentados à mesa, muito juntos, ela usando a camiseta dele, ele sem camisa, dedos entrelaçados sobre a mesa. Marta sorriu, enorme. "Finalmente," Catarina corou. "Marta, graças a Deus, achei que ia ter que trancar vocês dois num celeiro de novo." Theo levantou a sobrancelha. "De novo?" "A tempestade não foi acidente. Eu vi a previsão. Por isso mandei você buscar as ferramentas justamente ali." "Marta!" Catarina riu apesar da vergonha. "Alguém tinha que dar um empurrão. Vocês eram teimosos demais." Theo apertou a mão de Catarina. "Obrigado, Marta." "De nada, meu filho. Agora só falta me dar netos." "Marta!" José descobriu no pasto. Viu Theo ajustar o chapéu de Catarina. Depois beijá-la. Rápido, mas doce. Sorriu discreto. "Sobre hora, patrão." Theo olhou para ele, preocupado. "José." "Relaxa. Segredo de vocês é segredo meu. E combinam bem juntos." "Obrigado. Mas agora volta ao trabalho. Gado não se alimenta sozinho." 5 semanas após relacionamento começar. 2 meses desde chegada de Catarina. A fazenda estava transformada. Plantação, soja crescendo forte, verde vibrante. Promessa de boa colheita. Gado, saudável, reproduzindo bem. Valor aumentando. Estrutura, cercas consertadas. Estábulo reformado. Equipamentos funcionando. Financeiro. Primeiras vendas de leite gerando receita pequena, mas constante. Catarina no escritório. Calculadora. Planilhas. Theo entrou com 2 xícaras de café. "Como tá?" "Melhor. Muito melhor. Se a safra de soja der certo como esperamos, pagamos 120 mil de dívidas. E os outros 80 mil? Catarina mordeu o lábio. "Ainda preciso de solução, mas temos tempo. 3 meses até colheita." "E a oferta da mineradora?" "Expirou ontem. Oficialmente." "Como você se sente?" "Aliviada, assustada, mas certa. Foi a decisão certa." Theo beijou a testa dela. "Foi. E vamos fazer dar certo. Juntos." Juntos. Terça-feira, madrugada. Catarina acordou com barulho. Motor. Longe. Estranho. Theo já estava levantando. Alerta. "Você ouviu?" "Sim, fica aqui." "Não. Vou com você." Vestiram-se rápido. Saíram. Caminhonete estranha na estrada. Faróis apagados. Saindo da propriedade. Theo, aquilo foi invasão.
Vem. Correram para o pasto nordeste, o mais próximo da área do nióbio. Chegaram. Estacas, bandeiras, marcações. Filho da puta, Theo sibilou. Eles marcaram a área, sem permissão. Isso é ilegal. É, mas também é intimidação, mostrando que podem entrar quando quiserem. Catarina pegou o celular, fotografou tudo. Vou denunciar. Catarina, cuidado. Essa gente não brinca. Eu também não. Alcântara recostou, máscara caindo completamente. Vá, à polícia, ao Ministério Público, onde quiser. Você acha que não vou? Acho que você é inteligente e sabe que brigas legais custam caro, muito caro. Advogados, perícias, anos de processo. Você tem esse dinheiro? Catarina engoliu seco. Tenho razão. Isso basta. Razão não paga conta, nem dívida de 200 mil. Como você sabe, senhorita Catarina, eu sei tudo sobre você, sua situação financeira, suas dívidas, seu passado. Ele abriu uma pasta, inclusive sobre seu parceiro, Teodoro Vasconcelos, ex-herdeiro falido, com 50 mil em dívidas próprias. O sangue dela gelou. Você investigou a gente? Due diligence padrão, e descobrimos coisas interessantes. Alcântara empurrou papéis para ela. Catarina leu e sentiu o mundo girar. Documentos revelavam dívidas de Theo, 50 mil confirmado, processo movido por antigo credor, em andamento, penhora possível, em 30 dias se não pagar. Detalhe crucial, Theo listou a Fazenda Santa Rita como local de residência em documentos do processo. Consequência: se Theo não pagar, credores podem tentar penhora de bens na fazenda. Entendeu agora? Alcântara disse suave. Perigoso. Se ele não pagar, os credores vêm atrás. E adivinhe o que encontram? Uma fazenda com dívidas próprias. 2 falidos juntos. Que cenário patético. Você não pode... Eu não faço nada, só observo. Mas posso ajudar. 3 milhões. Pagamos suas dívidas, as dele, e vocês saem limpos, livres, ricos ou... Ele guardou os papéis. Afundam juntos. Catarina levantou, tremendo de raiva. Eu prefiro afundar com ele do que flutuar com você. Decisão idiota, mas sua. E sobre a invasão? As marcações? Prove que fomos nós. Boa sorte. Catarina saiu, porta batendo, mãos tremendo, coração disparado. Precisava contar para Theo. Mas como? Sexta-feira, noite, fazenda. Catarina chegou tarde, exausta, emocional. Theo esperando na varanda, preocupado. Onde você estava? Eu liguei 10 vezes. Cidade, resolvendo coisas. Que coisas? Catarina entrou, jogou a bolsa, desabou no sofá. Theo ajoelhou na frente dela, segurou as mãos. Catarina, o que aconteceu? Fui na Minera Brasil. Confrontar sobre a invasão. Sozinha, eu te disse para não ir. Eu precisava fazer algo. E o que conseguiu, além de se colocar em risco? Informações sobre você. Theo congelou. Sobre mim? Catarina respirou fundo. Contou tudo. As dívidas, o processo, a penhora, a ameaça à fazenda. Quando terminou, Theo estava pálido, de pé, afastado. Theo, você não deveria ter ido lá. Eu precisava saber. E agora sabe que eu sou um fardo, uma ameaça para você e essa fazenda. Não é verdade. É sim. Se eu não pagar, vem atrás de tudo, inclusive dessa terra. Você pode perder tudo por minha causa. A gente resolve. Como? Ele gritou. Primeira vez. Como, Catarina? Eu não tenho 50 mil. Você não tem. A fazenda mal está se recuperando. Como a gente resolve? Silêncio pesado. Eu não sei. Ela admitiu. Voz pequena. Mas a gente encontra um jeito. O jeito é eu ir embora. O coração dela parou. O quê? Eu saio. Oficialmente. Tiro meu nome de qualquer documento ligado à fazenda. Assim, quando vierem atrás de mim, não tocam em você. Não. Catarina, eu disse não. Você não vai embora. Você vai perder tudo por minha causa. Eu já perdi tudo uma vez. E foi horrível.
Mas encontrei você e não vou perder você também. As lágrimas caíram. Dela, dele. Theo a puxou para perto, abraço apertado, desesperado. Eu não quero te machucar, ele sussurrou. Não quero ser a razão de você perder tudo de novo. Você não é. Eles são. A Minera Brasil. Eles querem a gente separado, assustado, desistindo. E tá funcionando. Eu tô apavorado. Eu também. Mas juntos a gente é mais forte. Por favor, Theo, não desiste de mim. De nós. Ele segurou o rosto dela. Olhos vermelhos. Eu nunca vou desistir de você, nunca. Mas tenho medo de não ser suficiente. Você é. Você sempre foi. Beijaram. Salgado de lágrimas, desesperado, cheio de medo e amor. Domingo, madrugada, 2 semanas depois. Incêndio. Alarme de fumaça gritando. Theo e Catarina acordaram. Correram para fora. O celeiro. Em chamas. Não! Theo gritou. Dentro, ferramentas, ração, documentos. Chama bombeiros, eu vou. Theo, não! Mas ele já corria. Entrou. Fumaça densa, calor brutal. Pegou o extintor. Tentou controlar. Impossível. Theo, sai daí! Ele salvou o que pôde. Documentos. Algumas ferramentas. Saiu tossindo, queimado, mas vivo. Bombeiros chegaram. 40 minutos depois. Tarde demais. Celeiro destruído. Prejuízo, 50 mil em equipamentos e ração. Investigação, segunda-feira. Perito. Incêndio criminoso. Acelerante usado. Intencional. Polícia. Tem inimigos? Alguém que ganharia com isso? Catarina e Theo trocaram olhares. Temos suspeitas. Provas? Não, mas sabemos quem. Sem provas não podemos fazer nada. Quarta-feira, fazenda, carro conhecido chegou. BMW preto, Ricardo. Catarina estava no pasto. Theo ao lado. Viram juntos. O que aquele filho da puta quer agora? Theo rosnou. Não sei, mas vamos descobrir. Ricardo saiu. Terno caro. Óculos escuros. Sorriso falso. Catarina. Theo. Que casal adorável. Sai daqui, Ricardo, Catarina disse. Fria. Calma. Vim em paz. Com proposta. Não queremos nada de você. Mesmo? Nem 150 mil reais? Silêncio. Consegui a atenção de vocês? Ótimo. Ele tirou um envelope. Proposta simples. Vocês vendem a fazenda para a Minera Brasil. 3 milhões. Eu recebo comissão por intermediar. 150 mil. E dou para vocês. Por quê? Theo perguntou. Desconfiado. Porque eu ganho 300 mil no total. 150 da empresa. 150 que vocês me devolvem depois. Você está trabalhando com eles, Catarina disse. Nojo na voz. Trabalho com quem paga. E eles pagam bem. Então, ele ofereceu o envelope. 150 mil. Resolve suas dívidas. Do Theo, da fazenda. Saem limpos. Em troca de destruir a terra. Em troca de sobreviver. Catarina, você acha que vai ganhar essa guerra? Contra uma empresa multimilionária? Você está quebrada. Ele está quebrado. A fazenda está quebrada. Aceita o dinheiro. Antes que seja tarde demais. Catarina avançou. Theo a segurou. Não vale a pena, ele disse baixo. Ela olhou para Ricardo. Nojo, raiva, pena. Sai daqui, agora, e não volta. Nunca mais. Vocês vão se arrepender. A única coisa que me arrependo é ter perdido tempo com você. Ricardo jogou o envelope no chão. Entrou no carro. Foi embora. Catarina tremeu. Raiva. Medo. Theo a puxou para perto. Ele tá certo numa coisa, ela sussurrou. A gente tá quebrado, cercado, sem saída. Ainda não. Ainda temos a colheita. 2 meses. Se der certo, e se não der? Theo não respondeu, porque não tinha resposta. Quinta-feira, manhã. Catarina acordou estranha. Tontura, náusea. Correu para o banheiro. Vomitou. Theo apareceu, preocupado. Você tá bem? Acho que foi algo que comi. Mas aconteceu de novo. Sexta, sábado, domingo. Marta notou. Menina, você tá grávida. O quê? Não, eu tomo pílula. Pílula falha, especialmente com estresse. Você tem quantos sintomas? Náusea, tontura, seios doloridos. Catarina congelou. Tinha todos.
Não pode ser. Faz o teste, vai. Farmácia. Cidade. Catarina comprou 3 testes. Mãos tremendo. Voltou. Banheiro. Fez os 3. Esperou 3 minutos eternos. Olhou. Positivo. 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 Sentou no chão. Teste na mão. Grávida. Ela estava grávida. De Theo. No meio do caos. Das dívidas. Das ameaças. Grávida. Caralho, sussurrou. Não sabia se ria ou chorava. Então fez os 2. Domingo. Noite. Quarto. Catarina estava sentada na cama. Testes na mão. Tinha ensaiado 1000 formas de contar. Nenhuma parecia certa. Theo entrou. Cabelo molhado do banho. Sorriso cansado, mas genuíno. Marta deixou o jantar pronto. Vem comer. Theo. Preciso te contar uma coisa. O sorriso dele vacilou. O que foi? Tá tudo bem? Eu... Não sei se tá tudo bem ou não. Ele sentou ao lado dela. Pegou as mãos dela. Me assusta quando você fala assim. O que aconteceu? Catarina respirou fundo. Mostrou os testes. Theo olhou. Só entendeu por 2 segundos. Depois entendeu. O rosto dele passou por 10 emoções em 3 segundos. Choque, confusão, medo. Depois, algo mais. A gente tá... grávida. Eu tô grávida. Mas você toma pílula. Tomo, mas com estresse. Marta disse que falha. E... eu esqueci alguns dias. No meio de tudo que estava acontecendo... Silêncio. Theo olhava para os testes, como se não fossem reais. Theo, fala alguma coisa. Por favor. Ele levantou. Caminhou até a janela. Mãos no cabelo. Quanto tempo? Não sei, umas 6, 7 semanas talvez. Desde a primeira vez. Sim. Mais silêncio. Pesado. Sufocante. Catarina sentiu as lágrimas virem. Eu sei que o momento é péssimo. A gente está lutando para sobreviver. Dívidas, ameaças, fazenda quase falindo. Um bebê é a última coisa que a gente precisa. Não fala isso. A voz dele saiu rouca, quebrada. Ele virou. Olhos vermelhos, molhados. Não fala que a gente não precisa, porque eu sempre quis isso. Família. Depois que perdi meus pais, achei que nunca teria. E agora, ele foi até ela. Ajoelhou. Mãos no rosto dela. A gente vai ter um filho. Nosso filho. Theo, eu tô apavorado. Porque tudo tá desmoronando. Mas também tô... feliz? É possível sentir as 2 coisas? Catarina riu chorando. Acho que sim, porque eu tô sentindo exatamente isso. Você quer o bebê? Sim, eu quero. Muito. Mas tenho medo. De quê? De não conseguir dar uma vida boa, estabilidade, segurança. A gente mal tá se mantendo de pé. Theo beijou a testa dela, depois a barriga, ainda plana. A gente vai conseguir, de algum jeito. Vou proteger vocês 2. Prometo. Como? Theo, a gente não tem dinheiro, nem futuro certo. Então a gente cria, juntos. E abraçaram, chorando, assustados, mas juntos. Segunda-feira, manhã, cozinha. Marta e José sabiam, felizes, mas preocupados. Parabéns, meninos, Marta disse abraçando os 2. Mas vocês vão ficar? Como assim? Catarina perguntou. José falou, sempre direto. A fazenda tá perigosa, invasão, incêndio, ameaças. Agora com o bebê, talvez seja a hora de aceitar derrota, vender, ir embora em segurança. Não, Theo disse, firme. A gente não desiste. Theo, pensa na Catarina, no bebê. Eu penso, por isso vou lutar mais ainda. Esse bebê precisa de lar, e esse lar é aqui. Catarina tocou o braço dele. Theo, talvez eles tenham razão. Talvez segurança seja mais importante que terra. Ele olhou para ela, chocado, magoado. Você quer desistir? Eu quero que nosso filho cresça vivo, não no meio de guerra. E vai crescer, aqui, onde pertence. Theo, sejamos realistas. Realista é lutar pelo que é nosso. Sua avó não desistiu. Meus pais construíram impérios. E a gente vai desistir porque tá difícil?
Não é só difícil, é perigoso. Então eu faço o que for preciso para proteger, mas não abandono. Catarina levantou, irritada. Hormônios não ajudavam. Você tá sendo teimoso. E você tá sendo covarde. A palavra caiu como bomba. Catarina ficou pálida. Covarde. Theo percebeu. Tarde demais. Catarina, eu não quis. Covarde. Eu, que perdi tudo e vim para cá sem nada. Que aprendi tudo do zero. Que lutei todo dia. Eu sou covarde? Não, desculpa, eu... Vai se foder, Theo. Ela saiu, batendo porta. Pegou chaves da caminhonete. Catarina, espera! Tarde. Ela já tinha ido. Catarina dirigiu. Sem destino. Apenas dirigiu. Parou numa praça. Cidade pequena, tranquila. Sentou num banco. Mãos na barriga. O que eu faço? Sussurrou. Para ninguém. Para o bebê. Para si mesma. Uma senhora sentou ao lado. Simpática. 70 anos. Desculpa a intromissão, mas você tá bem, filha? Catarina ia dizer que sim, mas desmoronou. Não, não tô. E contou. Tudo. Para uma estranha, porque não tinha mais ninguém. A fazenda, as dívidas, o amor, a gravidez, o medo. A senhora ouviu, paciente, e então disse: meu marido e eu começamos com nada, menos que nada. Dívidas, seca, filho a caminho. Igualzinho você. Achei que não ia conseguir. Mas sabe o que ele me disse? O quê? Não importa onde a gente tá. Importa que a gente tá junto. E tinha razão. 50 anos depois ainda estávamos. Até ele partir ano passado. E valeu a pena a luta? Cada segundo. Porque construímos algo. Não só terra, família, propósito, pertencimento. Ela tocou a mão de Catarina. Filha, você ama ele? Amo, muito. E ele te ama? Sim. Então o resto? Dinheiro, terra, dívida? É detalhe. Difícil, mas detalhe. Amor e família? Isso não é. Catarina chorou. Mas tenho tanto medo. E vai ter sempre. Até quando seu filho nascer, crescer, sair de casa. Medo faz parte de amar, mas não pode paralisar. Como eu sei qual escolha é certa? Não sabe. Só sabe qual te faz respirar melhor. Então respira, fundo, e sente. Catarina fechou os olhos. Respirou. Pensou em vender, ir embora, segurança. O peito apertou, sufocou. Pensou em ficar, lutar. Theo, família, raízes. O peito relaxou, expandiu. Eu já sei, ela sussurrou. Então vai, e luta. Catarina voltou. Final da tarde. Theo na varanda, destruído, olhos vermelhos. Quando viu ela, correu. Catarina, eu achei que você tinha ido embora? Sim. Pensei. Por 5 minutos, mas... Ela segurou o rosto dele. Meu lugar é aqui, com você, lutando. Catarina, me deixa terminar. Você tem razão, a gente não pode desistir. Mas eu tenho razão também. A gente precisa ser esperto, estratégico, não só teimoso. O que você está propondo? Temos 2 meses até colheita. A soja pode render 200 mil se der certo, certo? Certo. Então protegemos a plantação. Contudo, câmeras, cerca elétrica, vigia noturna, o que for preciso. Isso custa dinheiro que não temos. José tem um primo. Trabalha com segurança. Pode fazer barato. A gente pede, explica a situação. E se não funcionar? Funciona. Tem que funcionar. Porque eu não vou criar meu filho fugindo. Vou criar lutando. Theo a beijou. Profundo. Desesperado. Grato. Eu te amo. Tanto. Eu também te amo. E sinto muito por te chamar de teimoso. Eu sinto muito por te chamar de covarde. Você é a pessoa mais corajosa que conheço. A gente tá bem. A gente tá ótimo. 3 semanas depois, faltando 1 mês para a colheita. Sistema de segurança instalado. Câmeras, sensores, cerca elétrica no perímetro da plantação. José fazendo ronda noturna. Catarina grávida de 10 semanas. Barriga ainda pequena, mas existente. Theo não deixava ela fazer trabalho pesado. Ela obedecia,
reclamando. Quarta-feira, 2 da madrugada. Alarme. Catarina e Theo acordaram, correram para o monitor. Câmera mostrava 3 homens, máscaras na plantação com bidões. Veneno, Theo gritou. Vão envenenar a plantação. Pegou espingarda, sem munição letal, só sal. Correu. Theo, espera! Fica aqui, chama a polícia. Mas Catarina não ficou. Pegou o celular, filmou e seguiu. Theo chegou, gritou, sai daqui, tô armado. Os homens largaram bidões. Correram. Theo atirou para o alto. Som assustando. Conseguiu pegar um. Máscara caiu. Ricardo! O ex-noivo de Catarina. Theo, eu posso explicar. Você ia destruir nossa plantação? Eles me pagaram 50 mil, eu preciso de dinheiro. Então trabalha, não destrói vida dos outros. Polícia chegou. Sirenes, luzes. Catarina tinha filmado tudo. Faces, ação, tudo. Ricardo foi preso. Os outros 2 também. Investigação revelou. Minera Brasil contratou Ricardo. Há provas, transferências bancárias, mensagens, escândalo, manchetes. Empresa de mineração envolvida em sabotagem agrícola. Minera Brasil acusada de crime ambiental e intimidação. Advogado da Minera Brasil ligou, desesperado. Senhorita Catarina, podemos conversar? Não. Por favor, retiramos interesse, pagamos indenização. Só não processe. Catarina sorriu. Primeira vez em semanas, sentiu poder. Quanto? 500 mil. 1 milhão. O processo e exposição continuam. Silêncio, depois. Aceito. 1 mês depois. Colheita da soja, 220 mil de lucro. Indenização Minera Brasil, 1 milhão. Total, 1 milhão e 220 mil reais. Dívidas pagas, Fazenda, 200 mil. Theo, 50 mil. Reformas, segurança, 100 mil. Sobrou 870 mil. Investimentos, gado novo, 200 mil. Equipamentos, 150 mil. Reforma completa da casa, 120 mil. Poupança, bebê, 400 mil. Escritório, assinatura final de documentos. Advogado sorriu. Parabéns, vocês venceram. Catarina e Theo, mãos entrelaçadas, sorriram também. A gente venceu. 6 meses depois. Fazenda Santa Rita. Primavera. A casa estava transformada, pintada, reformada, linda. Berço montado no quarto, azul claro. Móveis de estrelas. Catarina, barriga enorme de 8 meses na varanda. Marta preparando chá. José consertando última cerca. Theo chegando do pasto. Suado, sorridente. Como vocês estão? Ele perguntou ajoelhando, beijando a barriga. Enormes, Catarina riu. Seu filho tá pesado. Meu filho vai ser forte, como a mãe. E teimoso como o pai. Olharam ao redor, para a terra, verde, vibrante, produtiva, para o futuro, construído, conquistado, deles. Você se arrepende? Theo perguntou. De ter ficado? De ter lutado? Catarina segurou o rosto dele. Nunca, nem por um segundo. Mesmo com tudo que passamos, principalmente por tudo que passamos, porque nos trouxe aqui, juntos, completos. O bebê chutou, forte. Theo riu, mão na barriga. Ele concorda. Ou ela. Beijaram, sol se pondo, céu laranja e rosa. E Catarina soube. Tinha encontrado o que sempre procurou. Não luxo, não perfeição, mas lar, propósito, amor. E valia cada cicatriz, cada lágrima, cada luta. Porque no fim, entre cercas e corações, construíram algo que ninguém poderia destruir. Uma família.